5 coisas absurdas que só existem na Coreia do Norte. Os norte-coreanos são rigidamente controlados, então não conhecem os conceitos de liberdade ou direitos humanos. Eles não têm consciência de que são escravos. A Coreia do Norte é um país repleto de mistério, isolamento e segredo que regula rigidamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos. É conhecido por suas regras peculiares e acontecimentos bizarros, desde uma cidade movimentada e vibrante até outra totalmente fake. Neste vídeo, mostraremos a vocês 15 coisas estranhas que existem apenas na Coreia do Norte. Eu me chamo Potzampak e sejam todos muito bem-vindos ao Opala Wind. Número 15. O culto à personalidade e os líderes eternos. Antes de explorarmos os segredos profundos de uma nação, é importante entender suas origens. O culto à personalidade e os líderes eternos são o centro do poder na Coreia do Norte. Isso mesmo, os norte-coreanos vivem sob a regra da lei e a liderança de uma única família, a família Kim, da qual Kim Il-sung é o líder. Kim Il-sung fundou o país em 1948 e estabeleceu suas próprias regras. Embora os norte-coreanos pensem estar em uma democracia e que possuem eleições livres a cada 5 anos, isso é questionável. Afinal, que democracia é essa em que se vota apenas em uma pessoa? Um tanto estranho, não é? Vamos entender por que os norte-coreanos seguem com a família Kim no poder. Para entendermos isso, precisamos olhar as raízes históricas, os mecanismos por trás desse culto, seu impacto na sociedade e as implicações para o cenário político da Coreia do Norte e as relações internacionais. No centro do culto à personalidade na Coreia do Norte está a glorificação e o status educacional de seus líderes, Kim Il-sung e seu filho, Kim Jong-il. É uma ordem por lá prestar o devido respeito aos líderes eternos da Coreia. Esse culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung. Ele usou a propaganda, a arte e a mídia para retratar a si mesmo como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-se a um status quase divino. Isso levou o povo a obedecê-lo cegamente, pois ele se tornou quase um deus para eles. Tanto que o ano de seu nascimento se tornou a data de início do calendário oficial, simbolizando a doutrina ideológica de autossuficiência do país e é comemorado como o maior feriado na Coreia do Norte, com fogos de artifício e festas. O culto à personalidade serviu a vários propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o controle do líder sobre o poder, fomentando lealdade e medo. Qualquer questionamento da autoridade do líder era duramente reprimido, e a obediência e conformidade eram as únicas opções. Além disso, esse culto atribuiu todos os sucessos da nação à genialidade e orientação do líder. Número 14. Sem religião. Não é surpreendente que na Coreia do Norte, onde os líderes são vistos como divindades, que a presença de religião seja praticamente inexistente. Kim Jong-il, antes de assumir completamente o poder em 1948, teve uma mãe cristã, Kang Ban-siak. Ele até admitiu ter frequentado cultos religiosos quando criança, achando-os entediantes. Talvez seja por isso que ele fez questão de que ninguém na Coreia do Norte ficasse entediado também. Devido a essa filosofia de promover os líderes a quase deuses, o governo desencoraja qualquer forma de religião organizada, e aqueles que praticam sua fé enfrentam perseguições severas. O regime promove um culto à personalidade em torno de seus líderes, especialmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são reverenciados como deuses. Os cidadãos são obrigados a participar de vários rituais e cerimônias que enaltecem os líderes. Qualquer sinal de desrespeito ou falta de devoção é punido severamente. Apesar da existência técnica de algumas organizações religiosas, pouco se sabe sobre elas fora de suas paredes. Estas organizações são estritamente monitoradas e operam sob a supervisão do Estado. No entanto, o cristianismo é um tabu, e qualquer pessoa flagrada praticando enfrenta perseguição severa, pois é associado a influências estrangeiras e considerado uma ameaça ao controle do regime. Apesar de todas essas restrições, acredita-se fortemente que existam práticas religiosas clandestinas e fiéis. Afinal, as pessoas não são robôs e podem ser discretas, mas que na Coreia precisam manter extrema discrição para evitar punições, inclusive a morte. Você sabia que na Coreia do Norte ainda existem execuções públicas, e crianças de apenas 5 anos são obrigadas a assistir? Falando em execução, vamos entender como é ser punido pelo governo norte-coreano através da punição em 3 gerações. Número 13. Punição de 3 gerações. Imagine que seu tio roubou uma maçã e agora toda a família precisa ir para a prisão por causa dos erros dele. Talvez ele tenha se desculpado e devolvido a maçã, mas isso não importa,
porque toda a família, até 3 gerações abaixo, é enviada para a prisão. Isso é especialmente triste porque pais idosos e até crianças estarão na prisão cumprindo penas por um delito do qual você nem fazia ideia. Isso é exatamente o que está acontecendo na Coreia do Norte. No entanto, ao contrário do seu tio roubando uma maçã, a política de prisão de 3 gerações se aplica principalmente a indivíduos considerados inimigos do Estado ou que cometeram crimes políticos. Essa regra não só responsabiliza a pessoa acusada por suas ações, mas também estende a punição para sua família imediata, cobrindo pelo menos 3 gerações. A origem dessa política remonta aos primeiros anos do regime norte-coreano sob Kim Il-sung. Foi implementada como forma de consolidar o poder do partido governante e suprimir qualquer dissidência ou oposição potencial, punindo várias gerações de uma família. Sua intenção é incutir medo e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou deslealdade ao Estado. Se um indivíduo é acusado de um crime político ou é rotulado como um inimigo do Estado, não enfrentará apenas uma punição severa, mas seus pais, filhos e até netos também podem ser submetidos à prisão, trabalho forçado ou exílio para áreas remotas. Ao responsabilizar múltiplas gerações, o regime visa erradicar qualquer oposição potencial desde a raiz, não deixando espaço para a dissidência crescer dentro das famílias. Essa política gera medo, impedindo as pessoas de expressar pontos de vista críticos com medo de colocar em perigo suas famílias inteiras. Tecnicamente, não há liberdade de expressão. Dentre todas as regras, essa política tem sido amplamente criticada pela comunidade internacional e organizações de direitos humanos por suas graves violações dos direitos individuais e seu desrespeito ao devido processo. Isso resultou em incontáveis indivíduos inocentes e suas famílias enfrentando sofrimento e dificuldades inimagináveis sob o regime opressivo da Coreia do Norte. No entanto, a Coreia do Norte está em um mundo à parte e fecha os ouvidos para o que os terráqueos têm a dizer. Número 12. Cidades falsas. Não é segredo que a Coreia do Norte é conhecida por coisas bizarras, mas ter cidades vazias e camufladas para parecerem reais é levar isso longe demais. Um exemplo disso é a cidade de Kijongdong, repleta de fachadas elaboradas construídas para criar uma ilusão de prosperidade e sucesso para o mundo exterior. Essas cidades falsas são encontradas principalmente perto da fronteira do país com a Coreia do Sul, especialmente na região industrial de Kaesong, ao longo da zona desmilitarizada coreana. Uma das cidades que chamou a atenção internacional é Kijongdong, frequentemente chamada de Vila da Propaganda. Por que uma cidade falsa atrairia atenção internacional? Bem, era porque ela parecia real e perfeita em todos os aspectos. Kijongdong está localizada na zona desmilitarizada e é uma área urbana altamente coreografada completa com arranha-céus chamativos e um grande mastro que se destaca no horizonte. Supostamente, abriga norte-coreanos patrióticos. E você pode se perguntar, por que construir tais cidades e desperdiçar fundos úteis? Acredita-se que o propósito dessas cidades falsas seja mostrar prosperidade e força, enganando observadores estrangeiros e a vizinha Coreia do Sul, apresentando uma imagem falsa de riqueza e desenvolvimento. A Coreia do Norte visa manter sua imagem como uma nação formidável e uma sociedade utópica, embora a realidade seja bem diferente. Há argumentos sobre suas verdadeiras intenções, pois alguns afirmam que a motivação principal por trás dessas fachadas enganosas é projetar uma imagem de força. No entanto, relatos sugerem que os edifícios em Kijongdong não têm janelas de vidro, e alguns argumentam que a vila inteira pode ser apenas um cenário vazio, sem habitantes reais. Outros acreditam que essas cidades servem como um meio para distrair sua própria população das difíceis condições econômicas e sociais prevalecentes no país. A Coreia do Norte enfrentou desafios econômicos severos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a amenidades básicas para uma parcela significativa de seus cidadãos. Apesar dessas suspeitas, a verdade completa por trás dessas cidades falsas permanece inconclusiva devido ao acesso limitado ao país e à natureza secreta de seu governo. As tentativas de jornalistas estrangeiros ou visitantes de entrar nessas áreas são estritamente controladas, tornando desafiador verificar as alegações em torno dessas fachadas urbanas. Número 11. Jeans e vestuário ocidental na Coreia do Norte. A proibição do uso de jeans e roupas ocidentais na Coreia do Norte é atribuída à visão de Kim Jong-un, que as enxergam como uma influência e percepção americana. Isso se estende até mesmo a vestuários importados e camisetas, sendo esperado que os cidadãos usem roupas em conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Estado. Em vez de jeans, os norte-coreanos são encorajados a usar trajes tradicionais coreanos, como o hanbok, refletindo a ênfase da liderança na herança cultural e nacionalismo.
A fiscalização destas regulamentações é rígida, com autoridades estatais conduzindo inspeções e punindo aqueles que violam a regra de vestimenta. Os infratores correm o risco de enfrentar multas, críticas públicas ou até mesmo prisão. Essa abordagem ao controle de vestimentas tem recebido reações mistas da comunidade internacional, frequentemente sendo criticada por infringir liberdades pessoais e direitos humanos. Muitos argumentam que a proibição ajuda a preservar a identidade única da Coreia do Norte, enquanto outros a veem como uma medida opressiva para suprimir a individualidade e perpetuar uma cultura de conformidade. E, como mencionado, as restrições no vestuário são apenas um exemplo desse controle. Olhe só para a regulamentação dos cortes de cabelo a seguir. Número 10. Controle estatal dos cortes de cabelo. Quando se pensa nos cortes de cabelo dos norte-coreanos, imediatamente se associa ao líder Kim Jong-un. É um alívio que ninguém se atreva a cortar o cabelo como o dele. Os estilos de cabelo e cuidados pessoais estão sujeitos a um controle rigoroso e regulamentação como parte das normas culturais do país. O governo impõe diretrizes específicas para cortes de cabelo, com a intenção de promover a conformidade e projetar uma imagem específica do cidadão ideal. Essas regulamentações se estendem a homens, mulheres e crianças. Existem apenas 28 cortes de cabelo aprovados, sendo 10 para homens e 18 para mulheres. Essas leis são aplicadas por meio da mídia estatal, cartazes e inspeções regulares pelas autoridades locais. As diretrizes para cortes de cabelo masculinos na Coreia do Norte geralmente exigem cabelos curtos, com regras específicas sobre comprimento, estilo e até costeletas. Os penteados coreanos tradicionais são frequentemente preferidos, com inspiração em figuras históricas e líderes revolucionários. Por exemplo, o estilo Japetsu, assemelhando-se ao corte de cabelo do ex-líder Kim Jong-il, é considerado uma das opções mais populares e aceitáveis. Para mulheres, a gama de estilos de cabelo aprovados é um pouco mais ampla, mas ainda é necessário manter uma aparência conservadora. Cabelos muito longos geralmente não são preferidos e há diretrizes específicas sobre como personalizá-los e o uso de acessórios. As mulheres são encorajadas a adotar penteados percebidos como femininos e tradicionais. Salões de cabeleireiro locais desempenham um papel crucial na aplicação dessas regras de cuidados pessoais. Eles devem exibir cartazes com imagens de cortes de cabelo aprovados e são obrigados a seguir as diretrizes do governo. Além disso, os cabeleireiros podem ser obrigados a relatar clientes que tentem adotar cortes de cabelo ou estilos proibidos, criando uma atmosfera de vigilância e medo. A aplicação das regulamentações de cuidados pessoais vai além dos cortes de cabelo. Homens norte-coreanos devem estar barbeados e os pelos faciais são geralmente desencorajados. Mulheres também devem aderir a padrões rigorosos de cuidados pessoais e não expor suas coxas ou decotes de maneira alguma. A maquiagem deve ser moderada para manter uma aparência modesta e natural. As penalidades por não cumprir as regulamentações de cuidados pessoais do Estado podem variar de multas e humilhação pública a punições mais severas, como trabalho intenso ou até mesmo a morte, dependendo da gravidade da violação e do status político do indivíduo envolvido. Ao regular a aparência pessoal, o regime visa garantir que a população absorva os ideais do Estado e mantenha uma identidade nacional unificada. Esse rígido controle de cortes de cabelo e cuidados pessoais exemplifica a atmosfera mais ampla de vigilância e controle que permeia vários aspectos da vida na Coreia do Norte. Número 9. Traffic Ladies. As Traffic Ladies da Coreia do Norte são uma presença marcante e icônica no país. Elas usam uniformes elegantes, luvas brancas distintas e chapéus, controlando o tráfego de forma graciosa. Essas oficiais femininas uniformizadas são símbolos de orgulho nacional e disciplina, e desempenham um papel crucial na manutenção da ordem e na direção do tráfego. Além de regular o fluxo de veículos, elas são notadas principalmente em Pyongyang, a capital, selecionadas criteriosamente com base na aparência física, altura e formação educacional. Elas passam por treinamento rigoroso que vai além das regras de trânsito. Aprendem habilidades de comunicação e sinais manuais para gerenciar efetivamente o fluxo de veículos. Introduzidas nos anos 1960 como parte de um esforço mais amplo para criar uma sociedade disciplinada, essas mulheres se tornaram um símbolo duradouro do socialismo singular da Coreia do Norte. Sua presença é frequente na propaganda estatal e na mídia do país, representando uma mistura fascinante de tradição, disciplina e nacionalismo. Sua aparência elegante e papel essencial na manutenção da ordem no trânsito as tornam um símbolo duradouro da paisagem social e política única da Coreia do Norte. Número 8. Namoro na Coreia do Norte.
Agora, vamos analisar a vida romântica dos norte-coreanos, e você vai se surpreender com o que está prestes a descobrir. A vida amorosa dos norte-coreanos é totalmente diferente do que se imagina. Eles não vão juntos ao cinema ou têm qualquer forma de atividade de namoro, exceto passear pelas ruas com as mãos dadas. E, como de costume, a vida amorosa deles é fortemente influenciada pelo contexto social e político único do país. O regime norte-coreano controla rigidamente as interações entre os cidadãos, inclusive os relacionamentos românticos. Não é permitido nenhum tipo de encontro formal ou demonstrações públicas de afeto. As reuniões sociais são sempre monitoradas, então os cidadãos costumam ter cautela ao se envolver em atividades românticas devido à vigilância potencial e punições iminentes. Os norte-coreanos geralmente seguem os casamentos tradicionais combinados, levando em consideração o status social e o nível de lealdade ao regime. Namoros internacionais são desencorajados, já que o regime vê os relacionamentos com estrangeiros como um risco de segurança potencial. Portanto, a vida amorosa dos norte-coreanos continua desafiadora e controlada, refletindo a ênfase do regime em manter uma ordem social rígida e conformidade ideológica. Número 7. Não existem anticoncepcionais e absorventes higiênicos. Essa notícia vai lhe assustar, eu sei. As mulheres da Coreia do Norte não sabem o que é um absorvente higiênico mesmo que eles existam desde 1888. Essa notícia, por mais absurda que pareça, é a mais pura verdade, pois mulheres que já viveram por lá, nos afirmaram dessa triste realidade. E como elas fazem para resolver este problema? Com toalhas. Isso mesmo. Elas utilizam toalhas, que são lavadas e reutilizadas a cada mês. Não preciso nem falar aqui o quanto isso é anti-higiênico e atrasado, pois já não vivemos mais na Idade Média e as mulheres têm o direito de se sentirem limpas e confortáveis, não acha? Número 6. Não existem vários canais de televisão e acesso à internet. A regra rigorosa e onipresente de não permitir televisão ou conexão com a internet tem sido um aspecto fundamental do controle do governo sobre a informação e a comunicação. Essa política altamente restritiva está em vigor há décadas, com o objetivo de isolar o país do mundo exterior e controlar estritamente a narrativa apresentada aos cidadãos. A decisão do regime de proibir o acesso à televisão e à internet serve a vários propósitos. Em primeiro lugar, permite ao governo controlar rigidamente o fluxo de informação e restringir o acesso a influências externas que possam desafiar a propaganda estatal. Ao impedir que os cidadãos acessem mídia estrangeira ou a internet, as autoridades mantêm um controle rígido sobre a narrativa, garantindo a preservação da ideologia do Estado e, mais importante, mantendo intacto o culto à personalidade dos líderes. Essa regra também serve para manter um senso de isolamento e unidade entre os cidadãos. Com acesso limitado ao mundo exterior, os norte-coreanos têm menos probabilidade de serem expostos a pontos de vista alternativos ou modos de vida diferentes, o que explica em parte sua lealdade tão forte ao líder e ao culto. Essa regra promove um senso de lealdade e obediência ao regime. Os cidadãos da Coreia do Norte são condicionados a acreditar que seu líder e o Estado são os únicos provedores de informação e apoio. Para garantir o cumprimento dessa regra, o governo utiliza um sofisticado sistema de vigilância e censura. A posse não autorizada de um dispositivo de televisão ou com acesso à internet é considerada uma infração grave, e aqueles pegos enfrentam graves consequências, incluindo prisão ou até execução. Apesar do isolamento, há relatos de cidadãos que encontram maneiras criativas de acessar mídia estrangeira, muitas vezes usando dispositivos contrabandeados ou antenas parabólicas ilegais. No entanto, os riscos associados a tais ações são altos, e a descoberta levaria a consequências graves. Número 5. Campos de prisioneiros. Já vimos como as regras são estritas na Coreia do Norte. Agora, vamos analisar o regime penal do país. O sistema de campos de prisioneiros na Coreia do Norte é composto por vários tipos de instalações, como campos de prisão política, campos de trabalho e centros de reeducação. Os campos de prisão política são projetados para inimigos políticos percebidos do regime, como indivíduos suspeitos de dissidência ou tentativas de fugir do país. As condições nesses campos são extremamente severas, com prisioneiros sujeitos a trabalho forçado, comida inadequada, atendimento médico precário, tortura, abuso físico e execuções. Isso serve para intensificar ainda mais o clima de medo e controle, e há uma vigilância rigorosa para suprimir qualquer forma de dissidência dentro do campo. Os campos de trabalho são outra categoria de instalações prisionais que abrigam pessoas consideradas criminosas pelos padrões norte-coreanos, muitas vezes por delitos como travessia ilegal de fronteira ou contrabando. Esses campos são frequentemente usados para trabalho forçado, com prisioneiros submetidos a tarefas extenuantes e exaustivas sem remuneração justa ou descanso.
Os centros de reeducação parecem ser o tipo de prisão mais brando na Coreia do Norte, pois são projetados para reabilitar pessoas que cometeram delitos menores ou demonstram sinais de desvio da ideologia do Estado. Por exemplo, se você decidir deixar o cabelo crescer mais do que o habitual e defender essa escolha, pode ser considerado um problema mental e precisar de atenção psicológica séria. Esses centros empregam técnicas de doutrinação psicológica e ideológica para reforçar a lealdade ao regime e eliminar potenciais ameaças ao seu poder. Este tipo de punição é, de certa forma, melhor do que as outras formas, se é que exista algo de respeito aos direitos humanos nessas instalações. Número 4. A educação na Coreia do Norte. O sistema educacional da Coreia do Norte é fortemente controlado e centralizado pelo Estado. A educação é obrigatória e gratuita para crianças de 5 a 16 anos, dividida em 3 etapas: ensino primário, secundário e superior. O currículo enfatiza disciplinas como língua coreana, matemática, estudos sociais e educação física, todas permeadas por propaganda que glorifica os líderes do país e sua história revolucionária. Desde cedo, os estudantes aprendem a ideologia do Estado, promovendo autossuficiência, militarismo e lealdade à família governante Kim. O sistema educacional é altamente seletivo, rastreando e selecionando estudantes desde cedo com base na percepção de lealdade ao regime e antecedentes familiares. Aqueles com parentes considerados desleais podem enfrentar discriminação e ter oportunidades limitadas, especialmente se estiverem na prisão. Os professores passam por extenso treinamento ideológico, sendo sua responsabilidade principal garantir que os alunos sigam os princípios e ideias do governo. O sistema desencoraja o pensamento crítico e incentiva a conformidade com as normas e crenças estabelecidas. Para atividades extracurriculares, há uma ampla rede de palácios da juventude e grupos da União das Crianças, onde os jovens participam de várias atividades como música, esportes e artes. Essas atividades reforçam a lealdade ao Estado e à ideologia do regime. O ensino superior também é rigidamente controlado, com apenas alguns selecionados podendo frequentar universidades de prestígio em Pyongyang. A maioria estuda em instituições regionais. Os graduados são frequentemente direcionados para posições de acordo com as necessidades do governo e esperados a contribuir para os objetivos do regime, sem poderem ter ambições pessoais, já que suas vidas são direcionadas apenas para o regime. Número 3. Eles têm seu próprio fuso horário e calendário. A Coreia do Norte opera em seu próprio fuso horário e calendário exclusivos, o que a distingue do resto do mundo. O país segue um sistema conhecido como Horário de Pyongyang, PT, oficialmente nomeado em referência à sua capital. Aqui está uma explicação das peculiares zonas de tempo e calendários na Coreia do Norte. A Coreia do Norte está em um fuso horário 8 horas à frente do Tempo Universal Coordenado, UTC+8, colocando-a meia hora atrás da vizinha Coreia do Sul, horário padrão da Coreia UTC+9, e do Japão, horário padrão do Japão UTC+9. Em agosto de 2015, a Coreia do Norte decidiu alterar seu fuso horário em 30 minutos para marcar o 70º aniversário de sua libertação do domínio japonês. A mudança tinha como objetivo simbolizar a independência do país em relação aos laços históricos com o Japão e alinhar seu fuso horário com o utilizado antes da ocupação japonesa. Além do fuso horário peculiar, a Coreia do Norte segue seu próprio sistema de calendário chamado calendário Juche, introduzido em 1997. Seu ponto de partida é o ano de nascimento de Kim Il-sung, o líder fundador da Coreia do Norte. A peculiaridade dos fusos horários e calendários da Coreia do Norte reflete as políticas isolacionistas do país e enfatiza sua identidade distinta. Embora possa causar desafios logísticos para interações internacionais, negócios e comunicações, essas medidas reforçam o controle do governo sobre seus cidadãos e contribuem para a narrativa do regime sobre autossuficiência e soberania. Número 2. O Hotel Ryujeon. O Hotel Ryujeon, localizado em Pyongyang, Coreia do Norte, é um dos maiores hotéis do mundo. No entanto, é exclusivo desse país. Uma estrutura massiva e imponente tornou-se um ícone no horizonte da cidade, erguendo-se aproximadamente 330 metros de altura com 105 andares. É uma das construções desocupadas mais altas do mundo. Sua construção teve início em 1987, mas foi interrompida por anos devido a dificuldades econômicas, o que lhe rendeu o apelido de Hotel do Destino. Seu design único apresenta 3 alas que se estreitam para cima, lembrando uma pirâmide escalonada ou um cone imponente. A fachada é revestida de vidro e concreto, conferindo-lhe uma aparência futurista impressionante. Apesar de décadas de progresso estagnado, o hotel passou por algumas reformas, incluindo a adição de iluminação LED, que o destaca durante a noite. O interior do Hotel Ryujeon permanece amplamente um mistério, com poucas informações disponíveis ao público. Assim,
Ele permanece como um marco enigmático e controverso, representando os ambiciosos projetos arquitetônicos do regime da Coreia do Norte, mas nunca recebeu visitantes e nunca foi utilizado. Número 1. Celebrações em massa. Estes eventos são um espetáculo fascinante que exibem a tradição e a sincronização perfeita. Eles acontecem anualmente para celebrar a história revolucionária do país e promover o patriotismo entre os cidadãos. Os jogos em massa Arihan combinam dança, ginástica, música e exibições militares, mostrando os princípios ideológicos do regime governante. Originalmente criados para homenagear os líderes do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Il-sung e Kim Jong-il, ao longo dos anos o evento cresceu e se tornou uma das mais impressionantes exibições de performances em massa do mundo. Os jogos são conhecidos por sua imensa escala e precisão, envolvendo milhares de participantes, principalmente estudantes e membros de várias organizações. Eles criam padrões e imagens elaboradas que podem ser vistas a quilômetros de distância. Esses eventos exigem treinamento intenso e disciplina rígida para alcançar a sincronização desejada. Eles acontecem no Estádio do Dia do Trabalho em Pyongyang, o maior estádio do mundo com capacidade para mais de 150 mil espectadores, e as performances são um espetáculo grandioso de luzes, cores e movimento. Além disso, há uma apresentação cuidadosamente coreografada de propaganda que elogia os líderes do país e suas conquistas, com temas frequentemente relacionados à história da Coreia do Norte, lutas revolucionárias e supostas virtudes do socialismo. A música é interpretada por um grande coral, entoando canções patrióticas e hinos revolucionários em perfeita harmonia, enquanto instrumentos tradicionais da música folclórica coreana enriquecem as exibições. Esta é uma maneira interessante de mostrar a Coreia do Norte, que por instantes consegue passar uma imagem que não é exatamente a realidade das pessoas que vivem ali. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima!